Irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu quero trazer essa matéria do RFI, tá bom? Que também ele tá no G1, né? No Globo. Matéria do dia 1 deste mês de junho. Tá? Uma grave crise hídrica no Uruguai obriga a população a beber água salgada. Com níveis de chuva muito abaixo do normal, os reservatórios de água doce do país de 3,4 milhões de habitantes estão secando. Olha só que situação, né? Isso aqui, irmãos, vai ser um dos motivos, tá, de muitas confusões no mundo. O Uruguai vive uma crise hídrica histórica, com níveis de chuva muito abaixo do normal. Os reservatórios de água doce do país de 3,4 milhões de habitantes estão secando. A represa de Paso Severino, que abastece metade da população, trabalha com 6% de sua capacidade. É o nível mais baixo desde 1949, ano do primeiro registro. Diante da iminente seca, o governo decidiu abastecer a população com água retirada do estuário do Rio da Prata, oferecendo uma água salobra nas torneiras de Montevidéu. Desde o início de maio, as casas da capital uruguaia recebem na torneira uma água com gosto estranhamente salgado. Para não interromper o abastecimento hídrico diante da seca em seus reservatórios, a instituição responsável pela distribuição de água no país, a USE, decidiu fornecer aos habitantes uma mistura de água potável com água retirada do estuário. Para que isso fosse possível, olha só, a entidade teve de alterar os níveis máximos aceitáveis de sódio e de cloreto na água. A medida foi tomada como um acordo do Ministério da Saúde, o que provocou uma onda de protestos, como os que tomaram as ruas de Montevidéu na quarta-feira, dia 31. Com receio da qualidade da água, os uruguaios fazem fila para comprar garrafas de água mineral nos supermercados. O produto está cada vez mais raro nas prateleiras. Abre aspas, antes eu bebia direto da torneira e não tinha gosto ruim. Agora nem pensar, fecha aspas, conta Maria Esther Fernandes, uma aposentada de 72 anos de Montevidéu. E isso aqui, olha só. Diante da crise de opinião pública, o ministro uruguaio do Meio Ambiente afirmou em 11 de maio que a água é apta para consumo humano, ainda que não cumpra com os requisitos. Não é verdade, né? Mas não tem outra saída. Abre aspas, essa água não é potável segundo a definição perfeita de potabilidade, que são indicadores, mas ela cumpre com medições rígidas. Por isso o que dizemos é que a água é bebível e consumível, que é uma outra definição, fecha aspas, justificou o ministro. Você vê, né? Olha, a água não é perfeita, né? Mas dá para tomar. Tá bom? Dá para tomar. E quem garante que não haverá problemas de saúde, né? Saúde muito grave de várias pessoas na população, gerando um problema muito grave para a nação. Olha só, as autoridades tiveram de recorrer a esta saída devido ao estado crítico dos reservatórios. A represa, que tem capacidade para 4,5 milhões de metros cúbicos, trabalha atualmente com seu nível mais baixo, 6%. Segundo estimativas oficiais, essa quantidade é suficiente para garantir o abastecimento de água de 2 milhões de uruguaios. A crise hídrica provoca a indignação da população contra o governo de centro-direita do presidente Luiz Lacalle Pou. Os protestos criticando a conduta do governo, que não tomou medidas preventivas de redução do consumo de água quando já se sabia que as chuvas eram insuficientes. Há 26 dias estamos sem água potável na região metropolitana, onde vive 60% da população uruguaia. Temos água corrente, mas com níveis de cloreto e sódio acima dos permitidos, o que levou a uma emergência hídrica. Essa água é prejudicial para uma grande parte da população com problemas de saúde, que não pode bebê-la, explica Maria Selva, um membro da Rede Amigos da Terra no Uruguai. Tá aí os protestos para vocês verem. Então, irmãos, o Brasil é um país que, com certeza, com esse governo que nós temos, pode trazer uma certa solução para isso. E nós vimos que aqui no Brasil choveu muito, né? Mas eu queria lembrar vocês, irmãos, tá? Só lembrar, tá bom? Não acusar de forma alguma. Mas você lembra que em Zacarias capítulo 14, não é? O Senhor diz, né, qual é a punição para os que não obedecerem ao Senhor? E lembra na Torá, em Deuteronômio, o que Moisés fala para o povo? Se vocês guardarem as minhas leis, guardarem os meus estatutos, me obedecerem, me amarem, me servirem, né? E observar todos os meus estatutos e os pô-lo em prática, como está na Torá, o que o Senhor diz? Eu enviarei sobre vós a chuva temporã e a serúdia. As chuvas que a seu tempo devem cair
E até fora de tempo eu mandarei chuva para a sua terra, para a sua colheita, para que vocês plantem e possam colher o plantio de vocês. Quando o Brasil, esses tempos aí, esses dias choveu muito, o Brasil inclusive está chovendo até demais. Porque ainda há justos que clamam ao Senhor e que temem ao Senhor na nação. As pessoas associam isso a... tem as duas testemunhas, né? Porque ele fala que nos dias de sua profecia não choverá sobre a terra. Você imagina o que vai ocorrer. E fora os eventos que vai contaminar a água potável do mundo, não vai chover. Mas está escrito isso em Apocalipse capítulo 11. Então, irmãos, o que nós estamos vendo é isso. A ausência do temor do Senhor nas nações vai gerar falta de água. E as nações vão disputar pela água, porque isso é o que importa. O que realmente importa para nós, irmãos, é água e comida. O que nós precisamos para viver bem. É isso. Isso aí é para sobrevivência, subsistência do ser humano, é água e comida. E as pessoas não perceberam ainda que elas agora sim elas vão sentir o que isso significa, né? E aí nós temos que orar pelos nossos vizinhos, né? E que pessoas que temem o Senhor possam se levantar neste momento para compreender o que está acontecendo. Vamos lá, por que chegamos a essa crise? Estamos passando por uma seca muito importante, justamente por causa da mudança, não pode falar essa palavra, mas poderíamos tê-la enfrentado de outra forma. Sabíamos que isso ia acontecer e não havia planejamento ou plano de contingência para a crise que estamos vivendo. Se o episódio de seca excepcional não era completamente previsível, há um cenário de secas recorrentes causado pelas consequências do negocinho aí, para o qual o país mostrou não estar preparado. E aí eu digo, irmãos, não é isso. Eles querem resolver o problema do mundo, do que vai vir sobre o mundo, com idolatria, com agenda verde. Mas ninguém quer se voltar para o Senhor, porque o Senhor disse, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês se voltarem para mim, se arrependerem dos seus pecados e observarem os meus estatutos, eu enviarei a chuva nas vossas terras a seu tempo. É evidente que esta é uma seca extraordinária, se compararmos com o registro dos últimos 44 anos para essa região no sudeste do país, veremos que não há registros como esse. Mas é preciso ter em mente que, de acordo com o último relatório do painel intergovernamental sobre as mudanças, na bacia do Rio da Prata, que inclui o Uruguai, o sul do Brasil, a Argentina e o Paraguai, as secas futuras serão mais frequentes e mais severas, mas em princípio mais curtas. É sempre bom pegar um caso como esse, que afeta a segurança hídrica de centenas de milhares de pessoas, para se preparar e tentar evitar que esse tipo de situação ocorra novamente no futuro. Sim, não vai ser curto nem de curta duração, e sim vai ser mais recorrente por causa da inversão. Tá bom? Então deixo para vocês essa matéria aí para que vocês vejam o que é que o mundo está passando, o que o mundo terá de enfrentar por causa dos seus atos, tá? Uma grave crise hídrica. Oremos por essa nação e pela nossa nação. Porque agora vocês sabem qual é o motivo do porquê que isso aqui está vindo sobre o mundo. Tá bom? O real motivo. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.